Olá, eu sou a técnica Francilene e sou responsável agora para fazer a formação com novos professores em planejamento pedagógico para quem vai iniciar suas aulas aqui no projeto ProAge, certo? E nesse momento agora que vamos ter, eu vou passar para vocês uma reflexão. Vamos refletir um pouco sobre a nossa jornada e vou apresentar para vocês os 6 passos para ter uma aula nota 10. Eu vou comentar para vocês quais são esses passos, como seguir, metodologia, tudo direitinho. E para iniciarmos agora o nosso momento, vamos começar agora com a nossa reflexão. Tudo depende de mim, de Charlie Chaplin, um texto que vou ler agora para vocês. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Hoje levantei cedo, pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque a meia-noite e minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar que está chovendo ou agradecer pelas águas que estão afastando a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajada para administrar minhas finanças, evitando desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grata por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir ao trabalho ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com as tarefas de casa ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saírem como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia estar na minha frente esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor, que pode dar forma e tudo depende só de mim. Esse é o momento que eu deixo para vocês refletirem um pouco sobre as suas escolhas. O que é que você está escolhendo hoje? Ficar reclamando ou agradecendo? Aí eu deixo essa mensagem para vocês. E tem essa parte aqui que leva muito para o nosso momento agora. Se as coisas não saírem como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para começar. Como aqui no projeto que estamos iniciando, esse é um projeto novo de alfabetização do ProAja. E as coisas geralmente não vão sair como a gente planejou. E sempre a gente vai ter que estar recomeçando. E vamos pensar nesse recomeço para assim não cometer erros que já foram cometidos e replanejar de formas que conserte, corrija erros. Essa é a mensagem que eu deixo agora para iniciar o nosso planejamento. E agora, como vocês vão planejar a aula de vocês nota 10? Vamos dar aqui alguns passos para vocês, algumas ideias. A nossa aula nota 10, ela acontece em 6 momentos. O primeiro momento, que você vai iniciar a sua aula, sempre é a leitura do texto. Você vai iniciar a sua aula com a leitura do texto. E como seria essa leitura de texto? Esse texto não é um texto para estudo. É um texto para deleite, só para apreciação, para o seu aluno ter o gosto da leitura, como você. É para que o aluno perceba que você é apaixonado pela leitura e passa a se empolgar com as possibilidades de se tornar um leitor tal como você é. É uma leitura que deve ser realizada no início de toda a aula, como estou falando, é o primeiro passo da aula. Aí, você vai ter
tem que conseguir uma leitura todo dia, uma leitura diferente, que atraia o interesse deles. Aí eu aconselho que vocês tenham um banco de dados, uma caixinha, que é onde você vai imprimir os textos que você encontrar na internet. Aí um detalhe, você nunca deve fazer essa leitura para eles lendo pelo celular. Tem que ser no livro ou numa folha impressa, um recorte de jornal, você vai ter que ler para eles assim, nunca pela tela do celular, por favor. E esses textos podem ser receitas de chá, de receitas culinárias, poemas, quadrinhas, anedotas, contos de terror, letras de canção, notícias, fábulas, mitos, lendas, textos de autoajudas, parábolas, tem uma infinidade de textos que você pode fazer ali numa caixa. Tem uma caixa de sapato mesmo, você encapa ela, deixa ela meio interessante. Vai deixando os textos lá. E outra sugestão é outro professor, aí na mesma escola que você está, na mesma comunidade que você está, vocês trocam os textos para não ficar os textos repetidos e você não ter que arquivar muito textos, né? Aí vai ficar repetitivo, né? Aí você troca com outro professor, outro colega, e dá aula lá junto com você na mesma escola e pode haver essa troca de texto. Lembrando que sempre iniciar a sua aula lendo um texto para ele, um texto para deleite, ele não deve ser discutido esse texto. Você simplesmente fala o assunto, o título, e faz a leitura e encerra. Aí vamos agora para o segundo momento, seria a chamada. Essa questão da chamada, eu quero frisar bem para como você vai registrar essa chamada no diário. C, a letrinha C, não é a letrinha P que você vai registrar como presente. É a letra C, que indica lá na chamada que o registro que o aluno está presente. E F para que o aluno está ausente. A frequência ela deve ser registrada todos os dias das suas aulas. Logo após o texto, você convida os alunos a fazer a chamada, para eles prestarem atenção no seu nome. Você vai falando o nome do aluno ali, olhando para ele, conferindo para cada aluno e vai registrando. Como? Registra C para os presentes e F para os ausentes. No seu caderno de registro, caso dos alunos que faltarem, que você vai registrar a justificativa depois. Você vai procurar esse aluno faltou, por que ele faltou? Você vai anotar no seu caderno a justificativa, porque ele faltou. E também na frequência, no verso do diário, você deve registrar o título do conteúdo trabalhado na aula, só o registro do título. Dia 4, foi registrada a aula, qual foi a aula? Lição 1, você coloca lá, lição 1. Aí, no outro dia, a continuação da lição 1, a lição 2, e assim você vai registrando o título do conteúdo. É assim que você vai registrando a chamada, o registro do conteúdo e das frequências. E o terceiro momento que você vai ter com seus alunos é a leitura do alfabeto. O alfabeto deve ser exposto todas as noites e lá ficar por toda a aula. Sempre que o aluno encontrar uma dificuldade ao escrever uma palavra, você deve dar dicas para o aluno. Ele está com dificuldade de escrever alguma palavra, você diz, vamos olhar no alfabeto. Onde é que está tal letra? Viu? Apontando para o alfabeto, eles vão fazer a leitura e descobrir qual a letra que está faltando. E promover essa leitura de diversos modos do alfabeto. Em ordem, começando pelas vogais, de trás para frente. Você vai criando as formas de leitura, só as consoantes, para eles identificando, e todo dia ele tem que fazer essa leitura do alfabeto. Todos os dias, como sem falta. Esse seria o nosso terceiro momento. Agora vamos passar para o nosso quarto momento, que seria o momento da escrita do nome, que ele leu o alfabeto, agora ele vai fazer a escrita do nome dele. Cada aluno deve possuir um crachá. Agora, na sua primeira aula, você deve providenciar o crachá do seu aluno. O seu coordenador deve ter um modelo, você pede para ele, para produzir junto com os seus alunos o crachá, onde ele vai fazer a escrita do nome dele.
Nessa primeira fase, não precisa colocar o sobrenome, só o primeiro nome aí, como está o exemplo aí no slide que eu estou mostrando, Célia Regina, viu? E solicitar em cada aula que cada um represente o seu nome. Primeira aula, você vai produzir o crachá com ele, onde vai escrever o nome dele, você vai escrever junto com ele, o nome. E nas outras aulas, você vai pedindo para ele escrever o nome, apontando as letras no alfabeto móvel, para com o tempo, a repetição desse exercício de escrita do nome, nessa aula, você vai pedir para ele transcrever o nome dele para o caderno, que neste momento ele não vai conseguir escrever, não é? Vai ter dificuldade de escrita, então você vai pedindo só para ele apontar no alfabeto móvel as letras, viu? E aí, com o tempo, ele vai transcrevendo esse nome no caderno. Você vai fazendo diversas estratégias, mas sempre no quarto momento, depois do alfabeto, você tem que apresentar o nome do aluno para ele. Ele tem que ver o nome dele, a escrita do nome dele, tem que apontar as letras do nome dele, sempre depois do alfabeto, em todas as aulas. E após fazendo essa atividade, vamos passar para o quinto momento, que seria o ditado. Todas as aulas devem ser abertas com um ditado. Nesse caso, no quinto momento, após o nome, você vai dizer, agora nós todos escrevemos o nosso nome, agora vamos fazer o ditado. Pede para ele abrir o caderno, escreve o nome ditado. Aí, esse ditado vai ser como? No início, pode ser só de letras. Ele já fez a leitura do alfabeto, ele já conhece algumas letras. E agora você vai conferir quais são as letras que ele conhece. Você vai editando as letras e ele vai escrevendo essa letra. Viu? De sílabas e com tempo de palavras, frases e texto. Mas sempre na sua aula vai ter que ter esse ditado. Pode ser apoiado em gravuras, você mostra a gravura para ele. E ele vai escrever o nome da gravura. Consulta em lista ou de outras formas que você achar melhor. Você vai planejando, dia tal, vou fazer um ditado diferente, ditado estourado, ditado com gravuras. Aí você vai escolher assim um ditado que melhor chama a atenção dos seus alunos, viu? Mas sempre tem que haver esse ditado na sua aula. E esses são os 5 momentos iniciais da sua aula. Até esse momento aqui, você tem que fazer em 30 minutos. Você tem que planejar, desde lá, da leitura do texto até o ditado, o seu tempo de aplicar, de ministrar esses 5 momentos são de 30 minutos. Viu? Até 30 minutos, não pode ser mais do que isso. Que após isso daqui, nós vamos para o nosso 6º momento. É o momento que a gente trabalha o livro didático, que é aí onde é apresentado para você a sequência didática, a forma como você vai trabalhar o livro. E na sequência didática, você vai receber essa aqui que eu estou mostrando para vocês, é a lição 1. E essa lição 1 ela é ministrada em 2 dias. E aí, nessa sequência, ela vem dessa forma aí que eu estou mostrando para vocês. Vem com o cabeçalho, onde o núcleo, cidade, o professor, o coordenador, o técnico, a componente curricular, a lição, bem que vem o número da lição, a sequência didática. E aqui elas são de 2 dias. No caso aqui, ela tinha para ser aplicada em janeiro, 1º de janeiro e 2 de fevereiro, essa sequência. Viu? Aí vocês podem mudar aqui o dia que está sendo aplicada a frequência aí, quando você receber a sequência didática de vocês. E nessa sequência didática vem o quê? As habilidades esperadas, o conteúdo que está sendo dado, a carga horária e os recursos que você vai utilizar. As habilidades esperadas são as habilidades que o aluno vai sair dessa aula adquirido. O conteúdo dessa aula é o quê? Certidão de nascimento e alfabeto. Então, nessa aula, está aqui, ele vai ter que reconhecer a importância do certidão de nascimento. Ele tem que citar situações em que é necessária a utilização do certidão de nascimento. Ele tem que sair dessa aula compreendendo todas essas situações. Destacar as informações da certidão de nascimento. Ele vai ter que aprender, ter adquirido, a saber segmentar palavras do nome,
separar os nomes deles, os espaços entre os nomes, para não escrever tudo juntinho. Nessa aula ele também já tem que estar sabendo se escrever o nome dele, que ele não escreve o nome dele completo com as letras tudo junto, tem um espaço, cada palavra tem um espaço. E aí ele vai aprender a identificar as 26 letras do alfabeto nessa aula, a gravar a letra inicial de cada nome. E aqui são todas as habilidades que ele vai ter que sair dessa aula tendo adquirido, aprendido todas essas habilidades. Aí você me pergunta, mas como é que eu vou fazer ele sair dessa aula com esse conhecimento todo? Aí, nessa sequência didática, tem a metodologia que vai te dando todo o passo a passo como você vai deve fazer. Todo passo a passo como você vai fazer na sua aula. Primeiro dia de aula, lição 1. Aqui, ó, você vai ter que fazer o estudo dessa sequência sempre. Ler essa sequência antes de iniciar a sua aula, estudar para você estar com ela na sua cabeça, que não precisava você ficar consultando toda hora a sequência didática. Que você terminando um exercício já sabe quais são o próximo, porque você estudou a sequência didática, você sabe o passo a passo da sua aula. Aqui, ó, primeiro momento, você apresenta aos alunos os objetivos principais da aula, que é conhecer uma modalidade de texto chamada certidão de nascimento, e estudar o alfabeto. Você vai ter que falar isso para o seu aluno. Hoje, nessa aula, vamos conhecer a certidão de nascimento e estudar o alfabeto. No livro didático, você já deve ter folheado, o livro vem dividido em seções. E aqui na sequência didática, nós estamos mostrando aqui o passo a passo em cada seção. Seção antes de ler o texto, tá lá. Lá nessa seção tem umas questões, umas perguntas. Aí você vai fazer essas perguntas para o seu aluno. Todos os 4 itens iniciais devem ser lidos pelo professor, passando pelas filas. Você vai fazendo a leitura dessas perguntas lá ali, andando entre os alunos. Aí você anotar na lousa o número 1, para indicar o aluno que você está lendo a questão de número 1, dar o comando para eles. Você vai fazer o mesmo procedimento nas outras perguntas. Durante fazer as perguntas e esperando eles responderem, para assim descobrir o conhecimento prévio deles, o que eles têm de conhecimento sobre o assunto de certidão de nascimento. Aí sim, depois que você completa a sessão de antes de ler o texto, você vai para a sessão do texto. A sessão do texto, você vai ler o texto, vai mostrar o texto. No caso aí, você vai mostrar aos alunos onde está a certidão de nascimento no livro. Você vai mostrar lá onde está a certidão de nascimento, lá no livro tem, peça para eles ver se todos perceberam que há apenas uma parte dela lá, não é? Faça a leitura, circulando pela carteira, circula na carteira, para ver se todos estão conseguindo encontrar o que você está lendo. Viu? E aqui nessa sequência didática e na parte da metodologia, está todo o procedimento estratégico onde você vai proceder toda a sua aula. Por isso o motivo que você tem que estar com esse texto aqui, essa sequência didática toda estudada. No plantão pedagógico é para isso, para você estudar. Você tem lá um momento para você fazer estudo junto com o seu coordenador. Aí não deu tempo de fazer estudo, você procura outro momento para fazer esse estudo. E para fazer a leitura e saber os passo a passo como vai ser a sua aula. Se você seguir esses passo a passo, garantido que seu aluno vai aprender todas as habilidades aqui passadas anteriormente. As habilidades que ele tem que sair da aula adquirida. Aqui é a continuação das habilidades e aqui também termina a lição 1. Aí você encerra a sua aula. Sim, eu encerrei a minha aula, aí no próximo dia eu vou começar aqui da partir do livro, não. Você volta de novo no segundo dia e vai começar fazendo o quê? Os 5 primeiros passos da aula nota 10, que você vai fazer a leitura do texto, fazer a chamada, a leitura do alfabeto, a escrita do nome e o ditado. Aí terminou o ditado, aí você vem para cá. No segundo dia da lição 1, que é a parte onde utilizamos o livro didático, que vai estar aí também
toda a sequência, com as habilidades para ser adquirida, a metodologia que você vai seguir durante a sua aula, para assim garantir a aprendizagem do seu aluno, e encerrando a sua sequência. O sexto momento, que é a parte da sequência, que é a parte do livro. E agora eu vou explicar para vocês, mais detalhado, as seções deste livro. O livro é dividido em seções. A seção antes da leitura do texto, como eu falei no início, é uma estratégia originada da teoria da aprendizagem significativa, tendo, portanto, a intencionalidade didática de ativar os conhecimentos prévios do aluno para a mensagem do texto, para assim você também já captar o que o aluno já conhece daquele conteúdo. As perguntas que aparecem devem ser lidas pelo professor e discutidas na classe. Aqui temos exemplo. Aqui não é a lição 1, aqui é a lição B, que a gente apresenta a lista para o aluno. Essa aqui que está no exemplo. Que aí está perguntando quantos dentes há na boca de um adulto. Aí você vai fazer a pergunta para ele. Se possível, você vai fazer um cartaz com a boca para ali contar os dentes com eles, porque como a maioria são idosos, muitos deles ainda não pode ter mais a sua carga dentária completa, né? Aí você vai lá na imagem contar mais eles assim. E você vai fazer essas 5 perguntas circulando entre o aluno e observando as respostas deles. Aí a seção do texto é o gênero textual que deve ser lido pelo professor e explorado com os alunos. É indispensável que o professor faça essa leitura, discutindo, circulando pelas carteiras, solicitando que os alunos acompanhem com o dedo ou com o lápis a direção da escrita. Como eles não sabem ler, mas eles já dá para descobrir para onde é que está indo a direção da escrita. Já vão dizendo, a direção da escrita é essa. E algumas palavras que precisam ser destacadas, né? Aí você diz, procure palavra tal, onde é que tá, vão destacar. Esse é o momento do texto onde vocês vão fazer isso também. E apresentar o texto para os seus alunos. A sessão, depois da leitura do texto, traz algumas questões sobre o texto. Antes era sobre o conteúdo geral, não é? A sessão antes do texto, e agora é questões sobre o texto. Sua finalidade é treinar com os alunos a habilidade de compreensão daquilo que se lê. Ele foi compreendido o que foi lido, eles ouviram, eles compreenderam. Cada questão precisa ser lida pelo professor e orientada na carteira do aluno. Você vai lendo cada pergunta e vai esperando as respostas deles, se possível de cada um individual, para saber se foi tudo compreendido direitinho. Não é? Aí, depois da leitura do texto, tem os comandos. Você circula o lápis de cor, o título da lista. Aí, eles vão lá, circular com o lápis de cor, onde é que está o título. Porque você mostrou para ele onde está o título. E ele compreendeu que o título estava naquele local. Quantos itens há na lista? Como o texto é lista, tinha a lista, os itens. Quantos itens eram esses? Aí vocês vão pedir para ele contar. Qual o assunto da lista? Qual o assunto da lista? Qual era o conteúdo da lista? A lista era falar sobre o quê? Aí, esses exercícios, eles vão fazendo e marcando no texto as suas respostas no livro. Aí temos a seção do mural. Essa seção do mural, ela só aparece nas letras, nas consoantes, viu? Que é um mural onde mostra a cartelas de sílabas. O mural traz a palavra geradora também, que é a palavra geradora do texto, que deve ser sempre contextualizada no texto já explorado. O texto explorado era a lista, não é? E falava sobre higiene bucal. E aqui a palavra geradora é boca. No mural, há um novo texto que deve ser explorado pelo professor. E a partir do mural que a letra em questão deve ser trabalhada. A letra em questão aqui é a letra B. As atividades são de treino para a consciência fonológica, onde ele vai ter a consciência fonológica, que vai ser apresentada o mural, a cartela de sílabas, a palavra geradora,
a escrita da letra B, viu? Isso tudo apresentado para o seu aluno. E também temos a seção A Carta de Palavras. Traz 10 palavras que devem ser lidas para o aluno. Algumas estratégias precisam ser aplicadas com eles. Nesse momento aí você também vai usar o alfabeto móvel, bingo. Eles vão ter que marcar, você vai dizendo a letra, sorteando a palavra, e eles vão marcar essa palavra tal, tá aqui. Saiu no bingo a palavra Bia, eles vão procurar onde é que tá a palavra Bia. Deve ser ditadas, você pode usar essas palavras aqui com eles mais na frente para o ditado da aula posterior, da aula anterior, viu? Dá como ditado. E anotar em cruzadinhos, fazer cruzadinha pedindo para eles anotarem. Recortar em revista as palavras. Procure a palavra boa na revista. Vão recortar e colar no caderno as letras. E formar as palavras. Os alunos precisam sair da lição lendo todas elas, viu? Claro que eles não vão ler fluente, mas eles têm que estar lendo todas essas palavras aí da lição. Aos que não conseguem ler, você vai fazer o reforço com ele, viu? Reforço para eles saírem, os que já saíram lendo, né? Vão ficar na sua aula, no momento de reforço, só aqueles que não conseguiram ler essas palavras, têm alguma dificuldade, aí você vai fazer exercícios para que eles possam sair lendo todas essas palavras. Claro que não é de forma fluente. E eles só serão aptos para passar para a próxima lição depois que for lidas essas palavras para você, professor. Então, aluno fulano conseguiu ler, então está apto para a lição seguinte. Mas aluno não conseguiu ler, então ele precisa de reforço para poder passar para a próxima lição. A sessão Sua Iniciação é o momento de atuação do aluno sobre o texto, que pode ser de início apenas uma frase, que no momento ele estava nas palavras, agora vamos introduzir a frase, que é o texto, vamos começar com frase. É importante que o professor não vá diretamente para o livro, nesse momento aqui, não mostre logo a frase no livro. Ele anote a frase no quadro. É importante que o professor não vá diretamente. Anotar antes o texto na lousa, ou expor em um cartaz, explorar o que vai ser pedido no livro é muito mais produtivo. Que, por exemplo, essa parte de iniciação, esta frase está aqui, você coloca no texto. Tá no texto, você coloca na lousa. Aí você vai fazer a leitura com eles e vai fazer essas perguntas. Quantas palavras há na frase? Aí vai pedir para eles contarem. Aí eles já vão contando. Qual é a primeira palavra da frase? Eles vão apontando. Aí, depois que eles fizerem isso com você no quadro, você pode levá-los para fazer no livro. Sempre trabalhar dessa forma. Trabalhar essa parte, a sua iniciação, primeiro trabalhar com eles no quadro, para depois levar para o livro. Fique melhor até a compreensão deles. E a sessão Fixando na Lousa encerra a lição. É originada da teoria da aprendizagem significativa. A estratégia se propõe, portanto, a promover a reconciliação integrativa, consolidando a consciência fonológica da letra trabalhada na lição. E nessa fixação da lousa, essa atividade é de consciência fonológica, e onde ele vai identificar o som inicial das palavras e a consciência da letra trabalhada. Consciência fonológica da letra trabalhada, aqui no nosso caso é a letra B. E encerra a lição aqui,
onde ele vai ter a consciência, vai adquirir a consciência fonológica da letra trabalhada e a letra inicial de cada palavra, tá? O som inicial de cada palavra. Pois, meus queridos professores do PROAJA, eu espero que esse vídeo seja de grande ajuda para vocês aplicarem a aula de vocês, ministrarem a aula de vocês com os conhecimentos passados aqui, os passos para uma aula nota 10. E vamos assim iniciar as nossas aulas, viu? Com entusiasmo, procurando incentivar os alunos a assistir às aulas para que não falte, que vai existir dificuldade, em tudo existe, mas vamos à frente e vamos decidir recomeçar sempre, fazendo um novo planejamento, nos organizando para sempre estar com nossos alunos entusiasmados para assistir nossas aulas. Muito obrigado e até o próximo encontro pedagógico.